Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Um pequeno Boa atrasinho tarde, aqui por professor. questões logísticas, mas então vamos dar continuidade, né? Tá todo mundo por aí, mais outros interessados também, né? É isso. Então, dando continuidade, a aula passada, antes de mais nada, preciso fazer um comentário, né? O Ed voltou, viu? Isso é muito bom para Belém. E a gente estava aqui na torcida e tal, acompanhando, é apreensivo. Foi um resultado muito bom. Enfim, dando continuidade, a gente fez eu propus a vocês um exercício, né? Um exercício. Na realidade, a intenção do exercício era praticar realmente diferentes formas de medir semelhança, né? Baseado naquilo que a gente já tinha visto até aquele momento, né? E aí eu fiz uma proposta. Estou pegando aqui o arquivo da Hannah, né? Foi a primeira a mandar e aí eu dei uma olhada e tal. Depois eu vou olhar todos com calma. E qual foi a sugestão? A sugestão, eu fiz o seguinte: vamos fazer um exercício, né? Com a mesma matriz, vamos usar diferentes transformações, né? E vamos comparar sempre a semelhança medida entre a estação 1 e as demais. Então é só aquela primeira coluna da matriz triangular, né? Então vocês podem ver aqui Eu estou compartilhando minha tela? Não está Ah, compartilhando, professor. não estou, tá, peraí. Vacilei, momentinho. Já vou compartilhar. Vocês não perderam nada até agora não, porque eu comecei a falar. Agora acho que sim, né? Estão vendo aí a tela do Excel? Sim, professor, agora está aparecendo. Tá, então beleza. Vou fazer um comentário sobre isso, tá? Mas eu não vou assim aprofundar e tirar. Vou só fazer um comentário geral e mostrar alternativas, né? Então eu disse para vocês que o exercício era esse. Vamos fazer uma comparação. Como é que a gente compara as diferentes formas de transformar e de medir semelhança? Então o exercício foi o quê? Foi assim, ó, a Hannah, ela fez o seguinte, ela pegou três transformações, né? Logaritmo, né, de x mais 1, raiz 4 e a transformação de corda. Usou as matrizes transformadas usando Manhattan, fez as mesmas transformações usando corda. É curioso, né? É curioso porque ela pegou corda da corda, né? Isso deve ter transformado bastante mesmo. E depois pegou distância euclidiana, fez também as três transformações. Então só queria lembrar para vocês uma coisa, né? Só um detalhe. A fórmula para calcular a distância de corda é assim, ó. Se eu quero ter uma matriz de distância de corda, como é que eu calculo? Eu faço a transformação de corda e calculo a distância euclidiana. Se eu transformar lá anteriormente, né, dividir pela raiz do somatório ao quadrado, se eu dividir todos os valores por essa raiz do somatório ao quadrado e depois eu calcular uma distância euclidiana, o produto final disso daqui é uma distância de corda, né? Então, corda da corda é assim, ó, é curioso, porque corda já, quando faz a transformação da corda, né, já diminui bem, né? E quando calcula a corda em cima da corda, é quase que como se estivesse binarizando os dados, né? Essa transformação é muito forte, essa corda da corda, beleza?
E aí, outras coisas. Então, ela tem aqui 3, 6, 9 e um décimo aqui, que foi o Bray-Curtis. Mas eu achei bem interessante que ela prestou atenção e o Bray-Curtis do Pest, na realidade, ele estava como similaridade, né? E todos os outros valores aqui eram distâncias. Então, para ficar compatível, ela fez o quê? Ela fez o complementar daquilo que foi calculado no PEST, né? Fez o complementar, vocês podem olhar aqui, ó, 1 menos o valor do Bray-Curtis do PEST. Aí o que aconteceu? Todo mundo aqui ficou compatível. Isso é importante ter noção disso, né? Então, o Bray-Curtis também passou aqui a ser uma dissimilaridade, assim como a distância, ela cresce da mesma forma que a dissimilaridade, né? Então, quanto maior o valor, mais diferente é, e quanto menor o valor, mais igual é. Achei isso bem interessante, né? Então, ela fez o quê? Ela pegou essa matriz, essa matriz aqui, que matriz é essa, né? Cada coluna aqui agora, ó, é uma forma de medir a semelhança. Então, a gente tem aqui 10 formas de medir semelhança. E como é que a gente compara entre elas? Né? A gente faz uma correlação. A gente pode fazer de cara uma medida de correlação. Uma medida de correlação linear significa o quê? Que a semelhança de uma determinada forma, se ela tem alta correlação, significa que quando uma semelhança aumenta, a outra está aumentando também. Quando uma diminui, a outra está diminuindo também. Né? Isso significa que estão medindo coisas parecidas. Ela fez a matriz, então ela fez a correlação dessas 10 colunas, certo? Fez a correlação dessas 10 colunas e verificou aqui coisas interessantes, né? Por exemplo, Manhattan deu uma alta relação com a corda logaritmizado, né? Manhattan logaritmizado é praticamente a mesma coisa de corda logaritmizado, pelo menos na correlação, né? Então ela destacou aqui, ó, transformações que supostamente têm uma relação entre si, né? E destacou também transformações que têm uma baixa correlação entre si, que foram justamente essas daqui, ó. A corda deu uma diferença muito grande da distância euclidiana com corda, olha que curioso, né? Então houve realmente uma transformação grande. Essa transformação aqui, usar o coeficiente de corda com a transformação de corda, Já entendi, professor. eu sei, olha só, mas eu achei legal. Veja bem, a gente tem que ser atrevido, né? Tem que ir lá fazer as coisas, né? Eu não tinha pensado nisso, né? Mas é claro, porque eu fico condicionado, né? Mas eu achei interessante, porque ela deu uma correlação muito baixa com corda, né? Usando distância euclidiana, corda. Muito curioso isso. Não sei exatamente o que está acontecendo aqui, né? Isso para mim é uma novidade, né? Como eu falei para vocês em alguns momentos aqui, isso daqui não tem um roteirinho a seguir, né? A gente pode usar a criatividade, experimentar outras coisas, né? Isso foi interessante, né? O que eu sugeriria aqui, né? Para realmente fazer um estudo mesmo, né? Se eu tenho lá uma matriz de dados e tal, eu quero fazer um estudo mais aprofundado, a gente fez aqui uma pequena parte, né? Vou dizer para vocês o que a gente fez exatamente. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos chegar lá. Se eu pegar essa matriz dela aqui, ó, matriz que a Hannah fez, né?
Manhattan log, distância euclidiana log, distância euclidiana EC, não sei o que é isso. O que é, Hannah? Distância euclidiana EC. Eu acho que era RQ de raiz quarta, professor. Ah, bom, tá. RQ. Eu acho que tem um erro aí em corda raiz quarta, porque eu tava com problema daquele negócio de ponto e de vírgula e tá valores bem altos. Não sei. Que seja. Eu falei, a gente não vai discutir o resultado em si, não. Isso aqui é uma forma de fazer comparações, tá? Ela usou correlação, mas perceba uma coisa, vamos pegar uma matriz qualquer, lá inicial, né? Então, vamos pegar lá uma das últimas que você fez lá, foi qual foi essa daqui? Uma dessas aqui qualquer. O que eu quero dizer? Vamos pegar. Para começar, para fazer realmente uma comparação, para a gente entender que medida é aquela, quais os efeitos das escolhas que a gente faz, que efeito tem isso na semelhança, né? Eu teria que reduzir a matriz. Você não reduziu, você pegou ela inteira do jeito que estava. Isso pode dar uma dúvida. Será que aquelas diferenças elas não têm a ver por causa da grande quantidade de zeros que estão aqui? E se tem muitos zeros, é falta de informação. Então, para comparar mesmo o efeito da métrica, eu teria que fazer a redução, né? Eliminar as espécies raras. A partir daí, eu vou lá e faço uma série de medidas, tá? Mas, o que eu estou querendo dizer aqui? Aqui, rapidamente. Como é que a gente comparou? Vamos copiar, botar isso no peste. Como é que a gente comparou a semelhança entre as diversas transformações e as diversas métricas? A gente usou apenas uma parte da matriz triangular, né? A gente usou uma parte, né? Então, se eu marquei aqui, edit, edit, do. Então, vamos fazer, porque aí falando, às vezes não fica tão claro assim. Então, o que eu fiz? Então tá, a gente fez assim, Bom, isso daqui é uma matriz que eu fiz, que a Hannah fez o que aqui? Ela fez... ela transformou pela raiz quarta, vai. Foi uma transformação de raiz quarta, né? Tá bom. Então ela transformou pela raiz quarta, levou para o PEST, fez o quê? Quem está interessado é nas amostras. Né? Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, então, rearranjar e transpor. Agora sim. Tá o verão e inverno nessa matriz. Não tem matriz. problema. Não tem problema. Tudo bem, tá o verão e inverno. Beleza. Então tá. Vamos tirar essa parte daqui, Vou tirar aqui. É só o primeiro verão, né? Então eu vou editar e vou remover. A gente queria, na realidade, é apenas o primeiro verão. Então tá bom. Eu vou remover. Tá. Se eu marcar e for para lá multivariada similaridade, eu posso, por exemplo, aqui tem uma matriz triangular. O que eu estou querendo dizer? Cada transformação que eu fizer, eu gero essa matriz aqui que eu chamei de triangular. Triangular por quê? Não precisa dizer, né? Porque a parte de baixo da diagonal é a mesma da parte de cima. Então tá, transformação raiz quarta, distância euclidiana. O que estava acontecendo? Para comparar, a gente, assim, uma sugestão rápida, a gente pegou só essa primeira coluna, né? Só essa primeira coluna. E fomos fazendo isso com todas as transformações, só a primeira coluna, né? Mas percebam, ninguém me garante que só essa primeira coluna é o suficiente para comparar, porque olha só, tem mais um monte de outras aqui,
Então, para comparar de verdade mesmo, assim, mais tecnicamente, cientificamente falando, eu tinha que pegar essa segunda coluna também, botar embaixo, essa terceira coluna botar embaixo, ou seja, transformar essa matriz inteirinha triangular numa reta, num vetor completo com todas as coisas que estavam aqui dentro, né? Aí sim, a partir daí ia fazendo diferentes transformações e tal, e aí ia medir. Entendeu, Hanna? Os outros, entenderam? Que na realidade, para simplificar, eu só peguei aqui a primeira. Mas para comparar mesmo de verdade, eu tinha que pegar ela inteira, certo? Certo, certo. Tá, Certo, foi só para mostrar para vocês formas que eu tenho de usar a metodologia de maneira não trivial, né? Usar ela para fazer um tipo de comparação como essa. Bom, beleza, tá certo. Então, voltemos. Eu vou colocar aqui um novo, que a gente vai voltar no patch depois. Bom, então vamos voltar lá no coisa. Então, tudo certo, né? Ela fez várias transformações, calculou a matriz de semelhança para cada uma dessas opções, pegou a primeira coluna lá. Eu estava dizendo que para comparar mesmo de verdade, você tinha que colocar as outras colunas daquela matriz triangular aqui embaixo, ó. Então elas iriam crescer mais, tá? Mas enfim, a título de exemplo, a gente pegou só a primeira, né? E aqui foi feito, então a gente viu aqui um grupo, né? Grupos, né? De altas correlações e grupos de menores correlações. Aí ela fez aqui, ó. Até ela tentou dizer, olha, aquelas que são mais diferentes, porque o que foi usado aqui? Correlação. Então, na realidade, não sei se todo mundo me entendeu, ó. Essa matriz aqui que tem as amostras e com essas colunas são as diferentes transformações que foram feitas. Então, o que aconteceu? Ó, ela pegou essa matriz, o Bray-Curtis ali já está transformado em dissimilaridade, né? Pegou essa matriz, levou para o PEST, certo? Levou para o PEST. E fez o quê? O que ela queria saber? O grau de semelhança entre os métodos. O objeto agora vão ser os métodos que eu usei. Eu quero comparar métodos. Então, o método tem que ficar na linha, né? Ele que é meu objeto agora. Então, eu peguei os métodos que estavam nas colunas, editei, vou rearranjar, transpus. Os métodos agora estão nas linhas, né? E como é que eu comparo? Percebam, cada métrica dessa aqui tem escalas diferentes, né? Eu não consigo comparar agora com escalas diferentes, a não ser que eu use um coeficiente que não interessa a escala. Qual é esse coeficiente? É a correlação. Então, o que a Hanna fez, né? Eu já tinha até sugerido isso. Ela pegou os objetos, foram os métodos, para ver agora qual método é mais semelhante entre si. Ela usou uma forma de medir essa semelhança, que foi a correlação. Então a gente vai lá, multivariado, índice de similaridades, e aqui, ó, correlação. E essa matriz triangular de correlação é que ela usou, então, né? Ela copiou, levou isso lá para o Excel, né? E é justamente essa matriz de correlação que está aqui, ó. Essa matriz de correlação que está aqui, né? Onde destaca aí quem tem correlação baixa e quem tem correlação alta, né? Por exemplo, ó, Manhattan com log. No Bray-Curtis, por exemplo, você fez alguma coisa com Bray-Curtis? Fez nada, você não transformou nem nada, né?
Não transformei não, Tá professor. vendo só? Então, mesmo o Bray-Curtis sendo um método bom, não transformar o Bray-Curtis, ele tem quase que o mesmo efeito de uma distância euclidiana. Né? Olha só, distância euclidiana aqui, ó. Onde está o Bray-Curtis? Ó, olha aqui, ó. Bray-Curtis com distância euclidiana log. É praticamente a mesma coisa. Então o Bray-Curtis é bom, é um índice indicado, mas se não transformar ele, se não transformar os dados, né, não vai adiantar muita coisa, né? Certo? Então, o que seria, vamos dizer assim, ó, teoricamente, a melhor transformação aqui? A melhor transformação para ecologicamente para ser usada, né, como uma boa medida de beta-diversidade é, o dado transformado, né, usando corda, né, log corda ou RQ corda. Então, cadê aqui, ó? Log corda. Log corda. Cadê o RQ corda? Ó, distância euclidiana corda, né? Essas seriam as transformações mais. Então, a partir dessas relações é que eu vou buscar outras. Então, eu vou só avançar um pouquinho aqui. A gente não falou sobre isso, tá? A gente não falou sobre isso, mas eu só vou avançar aqui um pouquinho e dizer o seguinte, olha, eu vou no multivariado e vou fazer um cluster. A gente não falou sobre isso, mas eu vou fazer, ó. Usando a correlação. A gente vai chegar nisso. Então, o que deu para ver? Ó, aí sim, mas a Hanna perguntou, mas como é que eu vou saber? Vou ter que fazer 2 a 2, né? Eu falei, vai fazer 2 a 2. Mas se você fizer o cluster mais tarde, você vai ver, ó, aqui eu tenho um grupo que está medindo parecido. Aqui, ó, tem um outro grupo que mede parecido. E aqui eu também tenho um outro grupo. Então, aqui, ó, Manhattan, corda, Manhattan, distância euclidiana. Deram correlação alta. Essas daqui, ó, Bray-Curtis com Manhattan, deu alta, né? E qual foi a mais diferente de todas? Essa distância euclidiana com raiz quarta, né? E corda a corda, deram parecido, engraçado. Tá, beleza. Então eu tenho aí um resultado onde eu posso ver semelhanças, né? O dendrograma ajuda eu ver essas semelhanças. A gente vai chegar no dendrograma aí, vocês não tinham obrigação de saber isso, né? Uma forma como ocorreu lá na hora foi medir a correlação, certo? Agora, qual é a outra forma quando a gente tem escalas diferentes? Cada medida dessa aqui dá uma escala, tá vendo? Ó? Distância euclidiana é uma coisa, né? São escalas diferentes. Qual é a forma de trabalhar a semelhança quando eu tenho escalas diferentes? Eu fiz aqui um ranging, ó. Eu fiz um ranging. Peguei o máximo e o mínimo de cada método, né? E esse máximo e mínimo eu levei para o PEST. Vocês entenderam o que eu fiz? Sim, professor. Né? Uma forma. Como? O range que o senhor assinou naquela aula é padronização, né? Exatamente, porque ele tem escalas diferentes. As metodologias, as diferentes metodologias, elas acabam impondo escalas diferentes naqueles valores lá. Então, para eu comparar aquelas metodologias, ou eu faço correlação, ou então eu boto elas todas na mesma escala, né? Foi o que eu fiz, botei tudo na mesma escala usando o ranging. Aí,
eu vou fazer uma comparação. Então, eu posso ir lá para multivariada, similaridade. Qual que eu uso aqui agora? Agora sim eu posso usar a distância euclidiana, porque não tem mais distorção. Então, eu vou... Ah, não, calma. Calma. O que me interessa aqui é o método. Então, eu tenho que botar o método na linha. Marquei todo mundo. Editar, rearranjar, transpose. Aqui está o método, né? E aqui está os diferentes valores que o método deu. Já padronizado entre 0 ou 1, né? Aí eu vou multivariado, similaridade. Agora eu posso usar a distância euclidiana. Distância euclidiana, quando está tudo padronizado, é também uma outra forma de medir semelhança, diferente da correlação, né? Não mede a mesma coisa. Aqui mede a distância mesmo, né, de todos os valores em si. E o que vai acontecer aqui? Ó? Pode fazer uma análise parecida. Vamos ver Bray-Curtis. Os maiores valores aqui são as maiores diferenças. E os menores valores são as maiores igualdades. Né? Então, Bray-Curtis tem uma distância pequena entre Manhattan. É bem menor, tá vendo? Ó. Então, o que eu poderia dizer? Que o Bray-Curtis é bem parecido com o Manhattan, Bray-Curtis, o maior valor dele, o maior valor foi esse aqui, ó, 1,77. Corda a corda foi o que deu mais distante de Bray-Curtis. E assim por diante, né? Então, aqui agora, depois que eu padronizei, a matriz triangular é euclidiana, e eu iria fazer aquele mesmo exercício de reunir as que são menores e maiores. E como é que eu tenho uma visão mais completa disso? Eu posso fazer um cluster. Não sei qual foi o outro cluster, aí eu compararia esse cluster aqui com o cluster lá da correlação, tá? Dizendo assim, ó, até onde a gente podia ir para estudar o efeito diferente que tinha, tá? Isso é um exercício. Para ele ser realmente completo, tinha que ser com a matriz triangular completa e assim por diante, né? Eu só estou mostrando uma forma que a gente poderia usar para comparar. A gente não viu ainda a base teórica do cluster, tá? A gente vai ver, né? Aí, mas eu já adianto agora que essa seria o cluster é uma forma então de ver essas comparações além dos 2 a 2, né? Porque aqui eu posso ver que 4 estão formando um grupo, 4 estão formando um outro grupo e 2 estão formando um grupo. E essas duas são bem diferentes das outras. Isso só dá para a gente ver quando a gente faz um cluster. Olhando lá a matriz triangular 2 a 2, a gente não consegue ver o que o cluster mostra para a gente, tá? Então, entendido que isso aqui é só um exercício, tá? Não tem o certo, não tem o errado. Eu fiz uma proposta para vocês e essa poderia ser uma das respostas, né? Para entender quais transformações e métricas que poderiam dar resultados assemelhados, né? Tá ok? Ok, professor. Ok, professor. Então tá. Isso ficou entendido? Não. Sim. Ficou assim. Tá. Então, ou seja, a gente pode usar a própria semelhança para comparar as diferentes semelhanças, né? Isso aqui é interessante, assim, desse tipo de análise. Então, beleza. Continuando. Baixar isso daqui. Pronto.
continuando lá na sequência, a gente vai dar uma paradinha e vamos começar a refletir sobre uma outra coisa, que de uma certa maneira a gente já começou a fazer, né? Já começou a fazer, começou a falar. Isso aqui não precisa nem dizer que a gente já falou, toda aula a gente fala dessa sequência, né? Que o que a gente tem que chegar é aqui. O que a Hannah não fez, mas não necessariamente precisava fazer naquele momento, aquele momento ali era só para testar realmente transformações e métodos diferentes, é assim, ó. Quando eu for analisar mesmo para valer, eu tenho que reduzir, porque a gente já falou, a literatura mostra, né? Muitos zeros na matriz afetam aí a interpretação, né? Eu vou medir semelhança de uma amostra, mas eu estou cheio de espécies raras. Então, que semelhança é essa que eu estou medindo, né? Eu tenho que dar um jeito de ter um critério, tirar essas espécies raras e medir a semelhança baseada nas espécies realmente que são principais naquele ambiente. Por isso que eu tenho que reduzir, né? Para medir a semelhança com aquilo que deve ser medida a semelhança, com aquelas espécies que estão representando mesmo aquele lugar de maneira mais efetiva. E como tem espécies que variam muito, né, na quantidade, etc., isso pode causar também uma pequena distorção. Então, eu reduzo e transformo, sempre, a partir para chegar na matriz triangular. Então, você imagina a seguinte situação agora, ó. Faço todo esse procedimento, chego na matriz triangular, de medida de semelhança de quem? Da fauna. E eu faço todo esse processo aqui, a fauna, né? Aí eu posso fazer exatamente um processo bem parecido, né? Não necessariamente transformando, mas padronizando, posso fazer com as variáveis ambientais, certo? E depois eu posso pegar essas duas matrizes, ó, e fazer uma correlação entre elas. Vocês acabaram de fazer isso, só que não foi com a matriz inteira, foi com uma parte da matriz, né? Então, se essa matriz aqui tem N objetos e os descritores dela são as espécies principais, eu vou gerar uma matriz... Não, se ela tem P objetos, né? P objetos, e eu vou gerar a semelhança entre P os objetos, eu vou ter uma matriz triangular P por P. P seria o número de colunas, né? Então, os atributos dessa matriz aqui seriam as espécies, e os atributos dessa outra matriz triangular seriam as variáveis ambientais. Mas ambas iam ser da dimensão P por P, elas estariam então conformadas. Conformadas em álgebra significa o quê? Que tem a mesma dimensão, onde vai se fazer as operações. O que interessa aqui, ó, é ter a mesma dimensão P. Se eu tenho 10 amostras aqui, e aqui eu peguei as espécies que estavam nas 10, nessas 10 amostras eu tenho as variáveis ambientais que estavam ali. Então eu posso fazer uma pergunta para os meus dados. Só que agora eu não estou fazendo para uma espécie de cada vez, não. Eu estou fazendo para todas elas de uma vez. Então a pergunta o padrão de beta-diversidade tem relação com as variáveis ambientais? Então eu vou fazer o quê? Uma correlação entre matrizes triangulares. E essa correlação, agora sim, é completa. Então eu vou transformar essa matriz aqui num vetor, vou transformar essa outra matriz num vetor também e faço a correlação entre os dois vetores. Isso é correlação entre matrizes. Isso tem um nome. Isso tem um nome bem famoso, né? Que é o tal do teste de Mantel. Correlação entre matrizes é o teste de Mantel. Então, antes de passar para o próximo item, lá naquela sequência de classificar,
né? A gente está nessa sequência aqui, né? A gente viu as diferentes métricas de semelhança. A gente já passou por tudo isso daqui antes até chegar aqui. A próxima etapa agora, então, seria agrupar. Beleza. Mas antes de ir lá para o agrupar, vamos parar aqui, ó, e dar uma derivada e falar que nesse nível aqui, ó, na hora que eu tenho a matriz retangular, eu posso fazer correlação entre matrizes, que é justamente pegar a matriz e colocar ela num vetor. Aí com dois vetores eu faço correlação. E quando eu fizer isso, estou fazendo o que se chama de correlação de Mantel, que eu já falei mais tarde, ó, que é o teste de Mantel. O teste de Mantel, ele não é exatamente a correlação como a gente imagina. Ele não é exatamente a correlação como a gente imagina. Ele é como se fosse uma covariância, né? Então a gente chama, na realidade, de uma associação de Mantel. Ele não é exatamente, mas é interpretado como, né? Como uma correlação. E o teste, se ele é significante ou não tem um teste estatístico, assim, um teste T, um teste que possa testar se é significativo ou não. A significância é feita por permutação. É por... né? Então isso daqui abre um horizonte bem interessante, né? Bem poderoso de análises. Porque não interessa muito bem que distribuição tenha essa variável aí que está contida na matriz de semelhança, né? O que está contido lá é uma métrica de semelhança que vocês viram, tem vários tipos de métricas, né? E aquela variável lá, aquela métrica de semelhança, não tem uma distribuição normal, que eu possa fazer um teste, né? Então, para comparar, para saber se existe relação entre a beta-diversidade e as variáveis ambientais, para saber se existe isso daqui, eu vou aplicar então um teste de Mantel, que é uma métrica de associação que vai testar a significância por permutação, né? Até aqui tudo bem? Tudo bem, professor. Não lembro o que é permutação. Como? O senhor vai explicar? Eu não lembro o que é permutação. O senhor vai explicar? Eu vou explicar. Então vamos fazer só uma coisinha aqui rápido, ó, para ficar bem rápido. Só para mostrar. Vamos aqui, ó. Eu vou pegar essas 5 variáveis aqui só. Na realidade, eu tenho 18, tá? Então, vou pegar só essas 5 aqui, pequenininha. Vocês podem olhar, não precisa fazer. Eu pego só essas 5 e vou até aqui. Uma matrizinha pequenininha, tá? Copiar. Essa matriz aqui eu tenho 5 amostras e tem, nesse caso aqui, 23 espécies, né? Nem isso, porque tem um monte de zero aqui. Enfim, essa matrizinha aí, eu faço tudo que eu tenho que fazer com ela, transformo, blá, blá, blá. Só para dar um exemplo. Aí eu vou 5 espécies, né? Aí eu vou lá. Eu já falei isso, mas eu vou fazer agora, ao invés de só falar, né? Então, deu 2, 3, 4 e 5. Ah, meu Deus, aí veio outro. Então, edit, undo. Tem que abrir as duas aqui. E colocar aqui. Edit, paste. Deixa eu ver se vem. Não veio. Edit, undo. Um momentinho, deixa eu pegar direito lá que eu não peguei. Ó, eu não peguei a letra, né? Então tá, ó. Peguei essa matrizinha aqui. Agora ela vem com o label dela. Pronto. Copiei. Vou levar lá no paste. Agora sim, nessa posição aqui.
Aí, beleza. Tá? Então, tem essas espécies aqui, essas amostras. Eu quero medir semelhança entre amostra. Então, eu faço o quê? Eu teria que fazer é editar e rearranjar, transpor. Pronto, tem essas 5 colunas com essas variáveis aí. Então, eu vou medir, eu vou lá no multivariado, vou medir uma similaridade qualquer, eu vou usar, sei lá, uma corda que seja, tá? Então, o que aconteceu, ó, eu uso a parte de baixo ou a parte de cima, que é a mesma coisa. Aí eu vou copiar. Vocês já fizeram isso, mas vocês pegaram só a primeira coluna, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a matriz inteira. Colei, colei. Aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou transformar essa matriz triangular num vetor. Ó. Certo? Então, tudo isso aqui não me interessa mais, ó. Isso aqui também não me interessa mais. Isso aqui são as medidas de todas com todas, né? Nem esse zero aqui me interessa. Então, isso daqui, eu tenho o quê? Eu tenho aqui a, a semelhança baseado na fauna, não é? Semelhança baseado na fauna. Isso aqui vai ser minha variável y. E eu posso fazer, então, a mesma coisa naquelas 5 amostras, só que em vez de fauna, eu tenho lá temperatura, salinidade, oxigênio e tal, e vai ter a semelhança baseado a semelhança baseado nas variáveis físico-químicas. E ela vai ficar desse tamanho aqui também, ó, não é? Porque é a mesma coisa. Ó. Eu vou ter a amostra 1, 2, 3, 4 e as variáveis que vão estar aqui, certo? Não precisa ser da mesma quantidade das espécies, que as espécies pode ter 500. Variável ambiental eu posso ter uma só, ou eu posso ter 2, 3, posso ter 5, 6, né? Só que elas têm que estar padronizadas. Quando eu fizer isso daqui, eu vou ter uma distância, eu vou ter uma matriz triangular, só que baseada na variável ambiental. E se eu transformo ela num vetor, e como ela é o ambiente, eu falo que seria, então, a variável x, que é aquela que seria a causadora, né, da variação da fauna. Né? A fauna pode modificar em função das variáveis ambientais que estão lá. Então, se eu transformei isso aqui em vetor, eu simplesmente vou lá e faço uma correlação. Essa correlação aqui vai ser a correlação de Mantel. Tudo bem até agora? Sim. Sim, É professor, assim, tudo bem. isso aqui é a correlação de Mantel. Agora, como é que eu vou saber se ela é significativa ou não? Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer isso do começo até o fim, né? Então, vamos supor... tem um rascunho aqui. Não tem... Eu apaguei as ambientais daí. Tá bom, então vou abrir ela, eu vou abrir a variável ambiental aqui agora. Espera aí. Vamos fazer do começo até o fim. Matriz fauna. Aqui.
Só peguei do ano 1, né? Ah. Ela vai abrir aqui, um momentinho. Já estava aberto. Por que que demora assim? Minha máquina é muito lenta, viu? Tá abrindo a matriz, sei lá. Esse Excel novo aí, ele é meio pesado para essa maquininha que eu tenho. Tá abrindo, vamos lá. Olha, demorando. Tá indo aí, abriu. Tá. Então, daqui os variáveis ambientais. Peguei as 5, né? Então, aqui eu peguei 5 também, ó. Só que não se esqueçam que eu estou pegando aqui na marra, porque olha só, cada uma dessa daqui é uma coisa diferente. Então eu tenho que padronizar elas e levá-las todas padronizadas para lá, tá? Padronizar levando em consideração todo o conjunto de variáveis medidas. Então que fique claro, tem que padronizar. Eu não vou padronizar só para a gente ganhar tempo. Então, assim como eu peguei lá 5 amostras e aqui tinha as espécies, como os atributos, tá? Eu usei lá a corda, né, que é uma medida adequada para medir beta-diversidade, assim como o Blake-Cutts também. Aqui eu vou pegar a variável ambiental misturada com um monte de coisa aqui, com localização e tal, né? Mas ok, vou pegar essas daí. Nova. Peguei, vou... né? O que me interessa, de novo, tem que padronizar, tá? Aqui é só para ganhar tempo, para não ter que fazer toda a padronização e tal, mas eu tenho que padronizar. Isso aqui é só para mostrar. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar as amostras na linha. E, da mesma maneira agora, vou medir se elas estão padronizadas. Se elas estão padronizadas, né? Qual é a forma de medir a semelhança? A distância euclidiana, se estiverem padronizadas. Tá? Então, vou copiar e vou levar lá para o Excel. Professor, não tem como padronizar automaticamente aí, não? Não. Ranging, ela não faz ranging aqui. Tá? Aí, ó. O que eu vou fazer? Bom, aqui agora eu vou colocar na mesma posição, ó. O que significa a mesma posição? São as mesmas amostras que estão sendo comparadas. Tá vendo o que eu estou fazendo? Ó. Tá vendo o que eu estou fazendo? Ó. Né? Então, aqui, ó, quem é esse primeiro valor aqui? Porque o 0 não tá, ó. A amostra 1 com a 2. Isso daqui é a semelhança da amostra 1 com a 2 com relação à fauna que estava lá. Essa daqui é a semelhança da amostra 1 com a 2 com relação às variáveis ambientais de lá, certo? Então, esses pares aqui, eles correspondem, né? A distância da fauna com a distância ambiental, esse x e esse y, eles correspondem às mesmas amostras que estão sendo medidas a semelhança. Isso ficou claro, né?
Ficou, professor. Então tá, beleza. O que é a correlação de Mantel? É meramente uma covariância entre essas duas, entre esses dois vetores, né? E como é que mede a significância? Da seguinte maneira, que eu falei que é por permutação, né? Então é isso. Então, eu meço primeiro... lembro que a covariância é aquele produto cruzado, né? E se eu dividir pela variância de cada um, eu tenho a correlação, né? Então, eu medi a covariação entre essas duas, que é o primeiro Mantel. Então, essa foi a medida de Mantel. O que é permutação? Então, tem que prestar atenção direito nisso aqui, ó. Permutação é o seguinte: esses valores aqui eu faço o que com eles? Eu embaralho eles e coloco eles aqui. Aí eu meço de novo a correlação entre o Y e esse X embaralhado. É a minha primeira Mantel por permutação. Eu embaralho de novo e meço de novo. Embaralho de novo, meço de novo. Cada vez que eu embaralhar, eu vou medir uma correlação. Essa correlação, ou essa relação de Mantel, ela seria por acaso, né? Não é porque eu não embaralhei isso aqui? Permutar é justamente isso, é manter os mesmos valores, só trocando ele de posição, né? Então, se eu permuto isso aqui e calculo uma correlação, se eu permuto e calculo uma correlação, e se eu fizer isso 5.000 vezes, eu vou ter 5.000 valores de Mantel devido ao acaso, não é? Se eu permutar 5.000 vezes e calcular um Mantel 5.000 vezes, eu não vou ter 5.000 valores de Mantel devido ao acaso? Vai. Sabe o que é o acaso? Por quê? Porque eu troquei de posição e fui trocando, eu fui embaralhando. Esse embaralhar significa que essa relação eu fiz ela ao acaso. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ver a minha primeira relação, aquela que eu medi, né? Quanto que ela vale? Vamos supor que ela vale, sei lá, 0,45. Vamos supor que ela vale isso. Aí eu pego as 5.000 correlações que eu medi e vejo quantas dessas ao acaso foram maiores ou igual àquela que eu medi originalmente. Quantas foram maiores ou igual? E eu só admito que 5% dessas correlações ao acaso sejam maiores ou igual. Eu só admito isso. Agora, se foi mais do que 5%, eu falo, olha, essa correlação não é significativa. Eu só admito que por acaso 5% daquelas 5.000, só 5% sejam melhores do que a minha. Se por acaso ninguém é melhor do que a minha, significa o quê? Que a minha é diferente do acaso. Entenderam essa lógica? Entendi. Entenderam? Eu faço então correlações de Mantel ao acaso, faço 5.000 vezes, olho esses valores, quanto desses valores por acaso foram melhores. Melhor que eu falo é o quê? Igual ou maior, né? Porque a correlação, quanto maior, melhor a correlação. Se muito poucas correlações foram iguais ou melhores, né? Se muito poucas, eu vou dizer, bom, então essa minha correlação aqui é diferente do acaso. Ela é uma correlação que faz sentido, que ela existe, ela é diferente do acaso. Quantas que eu admito que seja melhor do que a minha? Apenas 5% só.
Portanto, eu vou estar fazendo um teste a 95% de significância. Isso que é aquele 5% de significância, que chama de erro, né? É porque às vezes aparecem mesmo valores ao acaso melhores do que o meu. Um ou outro pode aparecer. Mas se eles são apenas 5% ou menos do que isso, então se o meu p-valor, o valor de p é menor do que 0,05, né? Se ele for igual a esse, se o meu p-valor foi igual a esse daqui, ou se for menor do que isso daqui, então eu vou dizer que eles são significativos. Voltaremos a falar sobre isso e o PEST faz essa permutação e a gente, depois que eu expor para vocês aqui algumas coisas, a gente vai lá fazer a correlação de Mantel no PEST, tá? Só que vamos falar aqui umas outras coisas. Para a gente ter noção, ó. Aqui eu tenho o ano inteiro, né? Verão e inverno. Certo? Eu tenho um verão. Tenho um verão. E depois eu tenho um inverno. Então eu posso fazer uma primeira pergunta. Será que a relação entre as variáveis ambientais e a betadiversidade no verão é a mesma do inverno? Como é que eu testo isso? Por Mantel. Faço um teste de Mantel só para o verão, depois faço um teste de Mantel só para o inverno. Tá. Mas vamos dar uma olhada aqui nas variáveis ambientais que eu tenho. Latitude, longitude, profundidade, isso não muda. Isso é variável de localização. Então, essas variáveis aqui tem que estar fora. Elas não vão mudar. O que muda de uma época para outra? A temperatura, a salinidade, um pouco do material de fundo também pode mudar um pouquinho, né? Certo? Então, na realidade, quando eu for fazer um Mantel, eu faço um Mantel com as variáveis ambientais. Não exatamente num primeiro momento, veja bem, num primeiro momento, com as variáveis de localização. Aí eu posso fazer uma pergunta também, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos inserir objetinho, fica legal. Inserir ilustrações. Formas. Cadê triângulo? Triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Então, ó. Eu tenho uma matriz triangular de fauna, tá? Isso aqui seria a fauna, né? Eu posso fazer uma outra matriz triangular ambiental, não é? Você já sabe como é que eu faço para chegar até aqui, né? Todo aquele procedimento lá para chegar até aqui. E mesma coisa, todo o procedimento para chegar até aqui. Para a betadiversidade, eu faço o quê? Eu transformo, uso breakouts. Ou eu transformo e uso corda. Ou eu transformo e uso Hellinger. São medidas adequadas de betadiversidade. Para a matriz ambiental, eu transformo, melhor dizendo, às vezes até tem que transformar, né? Nem sempre, mas eu tenho que padronizar e usar a distância euclidiana. Certo? Para a matriz ambiental, padronizar e usar a distância euclidiana. Então eu vou medir qual é a relação entre a fauna e o ambiente no verão
e no inverno, né? Beleza. Mas esse ambiental aqui, ó, veja bem, eu posso separar ele para o primeiro ano. Isso aqui é o primeiro ano. Posso separar esse ambiental em duas frações. Exemplo, ó. Vamos dar uma olhada nessas variáveis ambientais. Essa matriz aqui é uma matriz de peixes demersais, né? Já falei para vocês. Coletados aí com arrastos experimentais, né? Arrastos de pesca experimental. Lá a matriz de fauna, né? Agora aqui, ó, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui. Essas primeiras variáveis aqui, eu posso chamar elas de variáveis de localização. Temperatura, salinidade, oxigênio, isso é variável que foi medido na água. Temperatura, salinidade, oxigênio. Porcentagem de água costeira, porcentagem de água central, porcentagem de água tropical. Isso também foi medido na água, né? Agora, essas outras variáveis aqui, ó, matéria orgânica, carbonato de cálcio, areia, argila, diâmetro médio do grão, isso daí, meus amigos, foi medido no sedimento. Então eu posso fazer uma pergunta: qual que está mais relacionada com a beta-diversidade? É a característica da água ou do sedimento? Certo? E aí, a gente já viu isso, quem fez estatística, a gente pode fazer uma partição de variâncias com o Mantel. Certo? Fazendo aqueles 4 passos. Quem fez estatística lembra, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Depois eu posso achar A, B, C e D. A gente falou muito disso de partição de variância. Então agora eu posso fazer partição de variância com Mantel. Eu vou fazer para a minha comunidade inteira, não é apenas para uma espécie. Certo? E eu posso fazer essa partição de variância tanto para o verão como para o inverno. E comparar depois as frações A, B, C e D. O que seria a fração A? Apenas variáveis da água. A B seria uma interação. Interação não, uma interseção, né? A C apenas o sedimento. E o D seria não explicado. Isso aqui seria, a gente pode colocar assim, ó, uma interseção entre água e sedimento. Não é exatamente isso, é isso aqui, ó. Vou botar assim. É o quanto do sedimento varia em função da água. Provavelmente isso aqui vai ter um valor muito baixo, né?